Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo, porque a gente vai falar hoje sobre como descobrir se você está realmente apaixonada ou viciada no seu parceiro, no seu marido, no seu namorado, na pessoa que você tem um relacionamento. É sobre isso que a gente vai falar para você entender se é paixão, se é amor ou se é dependência emocional. Essa é uma pergunta clássica. Clássica. Diz para mim se você está me ouvindo aqui, dá um joinha aqui, coloca um joinha aqui se você está me ouvindo bem, porque hoje é um dia especial, porque a gente está retomando esse projeto das lives Blindagem Emocional sempre às 8h15 da manhã, de segunda a segunda. Todos os dias eu vou ficar aqui alguns minutos falando com você, mostrando talvez para você algo que você não está conseguindo enxergar nesse momento e está fazendo você sofrer, claro. Então, o mais importante de tudo é você criar consciência para que a partir daí, obrigado Sandra, a partir daí você comece a tomar decisões e principalmente sustentar as suas escolhas, porque é isso que muitas vezes faz as pessoas desistirem. Deixa eu dar um bom dia aqui para Marli Nancerpa, a Sandra de Fátima, a Andréia, a Nádia, a Dijane Ferreira, a Márcia, a Neide, bom dia, saudades de você, tô de volta. Beth Vera Cruz também chegando por aqui para a gente começar a falar sobre este assunto. Por isso, sem perder muito tempo, pega o seu papel e caneta, vem tomar um cafezinho aqui comigo. Estou com o meu café aqui para que juntos a gente possa falar sobre dependência emocional. Eu quero começar falando o que é um vício, o que é uma compulsão. Isso sob o olhar, principalmente da neurociência, que é algo que eu estudo há muito tempo. O que é uma compulsão? É algo que você, muitas vezes, não tem um controle e aí você busca aquela ação, você busca aquele produto, seja o que for, para satisfazer um vazio emocional. Escreve aqui, vazio emocional, um vazio emocional. Toda compulsão, todo vício, ele é o resultado de um vazio emocional. Isso serve, olha só, para o álcool, para as drogas, para a compulsão por sexo, pornografia, compras, todo tipo de compulsão, doces, comidas, ou seja, aquele vazio emocional te incomoda tanto que você precisa de uma solução. E muitas vezes uma solução que te faz mal. Faz sentido isso para você? Eu já passei por esse período de compulsão em alguns momentos da minha vida. Vou te contar 2 deles, só para você entender. Eu já fui um alcoólatra e eu precisava curar esse vazio emocional com o álcool. Então, todos os dias eu bebia. Eu me acostumei a fugir da minha dor bebendo. Um segundo momento que eu tive compulsão foi quando eu estava num momento infeliz da minha carreira antiga, que é o jornalismo, e eu não tinha coragem de agir e de tomar uma decisão. Alguém se identifica com isso? De você saber o que precisa fazer, seja no âmbito profissional, pessoal, e você não tem coragem de agir? Quem aqui se identifica? Escreve eu aqui. Talvez você não consiga, nesse momento, ter forças para sustentar uma decisão. E aí dói tanto que a tua mente, que sempre busca garantir a sua sobrevivência, ela te joga automaticamente para um caminho que ela conhece. Eu, muitas vezes, nesse momento que eu estava vivendo, eu me rendi às compras. Olha só. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. A Neide se identifica, a Andréia também. Eu comprava demais. O meu escritório, na época, era praticamente do lado de um shopping aqui em São Paulo.
Então eu saía para almoçar e eu ficava horas literalmente, eu não estou exagerando, horas andando no shopping. E eu só conseguia sentir alívio quando eu saía com algo na minha mão, algo que eu comprasse. Podia ser de alto valor, de pequeno valor. Era aquele momento que me trazia alívio. Então guarda isso que eu vou te falar. Toda compulsão, ela gera um alívio, ela não gera prazer. E aí, voltando aqui para dependência emocional, você precisa entender, você precisa compreender se quando você está ao lado da pessoa que hoje talvez não sirva mais para você, e a gente precisa muitas vezes admitir isso, que histórias precisam ser fechadas, que histórias precisam sim ser encerradas, você precisa observar. Será que quando eu estou com essa pessoa, eu sinto realmente felicidade ou é alívio? Pensa nisso um pouquinho aqui, enquanto eu dou um bom dia para algumas pessoas que chegaram aqui. Bom dia, Bruno. Bom dia, Maria Emília, minha grande amiga, seja muito bem-vinda. Vidal, grande Vidal, seja muito bem-vindo. A Luciana também, bom dia, seja bem-vinda, Luciana. Ó, a Neide, medo de dar errado, creio eu, e não saber como voltar. Veja, esse medo, né, de dar errado, de você tomar uma decisão, tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque esse medo de dar errado é um medo imaginário. Escreve aí, medo que está aqui na tua imaginação. Ele não é um medo real. É um medo que a sua mente cria para te manter no mesmo lugar. Por isso que você vai precisar ter, escreve aí também, o domínio das suas emoções para tomar decisões, para fazer escolhas. Porque o que você precisa avaliar é que esse vício disfarçado de amor, ele está te prejudicando muito. Ou você está 100% feliz vivendo numa relação de dependência emocional. É impossível. É impossível que alguém esteja plena, que esteja feliz vivendo numa relação de dependência emocional. Custa muito caro permanecer numa relação de dependência emocional. Por quê? Porque você acaba, pouco a pouco, adoecendo a sua, escreva aqui, autoestima. Você acaba adoecendo a sua autoestima. E quando isso acontece, você, claro, que você perde a sua autoconfiança. Uma coisa está ligada na outra. Por quê? Porque autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se cuida, a maneira como você se acolhe, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos que são mais ruins para você. Sabe aquela vozinha que fica aqui? Como é a sua vozinha? Não a sua avó, a sua voz, a sua vozinha, a sua voz pequenininha. Como é a sua vozinha quando você, por exemplo, se sente culpada por uma situação, quando você percebe que você deveria já ter saído dessa relação e você não tem forças? Isso é autoestima. E as pessoas confundem, presta muita atenção nisso, elas confundem autoestima com o exterior. Ah, é um botox aqui, é um cabelo diferente. E não. Isso é uma parte, é um reflexo de uma autoestima, ou uma tentativa de se achar mais bonita, mais forte, mais elegante. Mas isso não sustenta e nem cura a dor interna. Autoestima é interno. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Eloide, para a Lucélia, para a Juliana, seja muito bem-vinda. A gente está falando aqui sobre dependência emocional. Faz sentido isso? Autoestima é interno. Não adianta você... E aí, claro que existe uma pressão das redes sociais, das indústrias, né, para te vender produtos, para você ficar bonita, fazer cirurgias plásticas, porque aí você vai recuperar sua autoestima. Não é. Não é. Isso é praticamente uma maquiagem. Autoestima é a maneira como você se enxerga nos piores momentos. E se você se enxerga da pior maneira possível,
Se você se trata mal quando você, por exemplo, comete um erro, quando você falha, quando você não toma uma decisão, se você se trata mal, você perde o quê? A sua autoconfiança. Escreve aqui, autoconfiança. Autoconfiança é o que vai sustentar uma decisão e uma escolha que você faça. Por exemplo, a Neide escreveu aqui, obrigado, viu, Neide? Ela falou do medo de errar, né? O medo de dar errado e não saber como voltar. Por que existe esse medo? Porque não existe hoje autoconfiança. Você, Neide, não confia que você é capaz, sim, dessa decisão dar certo. Você não confia que você pode ser feliz a partir dessa decisão. Você está olhando para onde? Apenas para o ruim, para aquilo que não vai dar certo. E quando isso acontece, é claro que você paralisa e você não age. Muita gente quer coragem. Quem aqui quer coragem para agir, coragem para mudar a vida? Escreve aqui coragem para eu saber quem quer coragem. Bom dia, Lúcia. A Nádia, olha que pergunta legal. Você acha que a obesidade se aplica nesse caso? Sim. E eu vou te explicar daqui a pouquinho, Nádia. Mas deixa eu só terminar esse meu raciocínio da coragem, tudo bem? E aí eu já volto nessa pergunta que é muito boa. As pessoas querem coragem. Ó, a André escreveu aqui, coragem. Só que as pessoas acham que coragem é você ter, do nada, uma força tão grande que você toma uma decisão, sustenta essa decisão e você muda a sua vida de uma maneira incrível. Só que coragem não é nada disso. Eu sempre gosto de usar essa analogia, que é a analogia dos bombeiros. Quando a gente pensa no bombeiro, né, no bombeiro ou na bombeira, a gente associa muitas vezes a palavra coragem. Faz sentido? Quem aqui associa a palavra coragem? A gente pensa, puxa, são corajosos, por quê? Porque eles vão, por exemplo, num incêndio, eles arriscam a própria vida para salvar alguém, para salvar pessoas. Eles são muito corajosos. Só que as pessoas esquecem de uma palavrinha chamada preparação. Escreve aqui, preparação. Coragem é ação com preparação. Nenhum bombeiro, no seu primeiro dia na corporação, ele vai apagar um incêndio no 28º andar, no apartamento de uma senhora com um cachorrinho. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque existe todo um processo de preparação, dele entender como que as coisas funcionam. Então compreenda que coragem é ação com preparação. A coragem não nasce do nada. A coragem vem de uma preparação, especialmente uma preparação emocional. Escreve aqui, preparação emocional. De você lidar bem com as suas emoções, dominar as suas emoções. Por exemplo, o medo de errar, o medo de não dar certo, qualquer tipo de medo, o medo é uma emoção. Então você precisa aprender a dominar o medo. Quem aqui gostaria de aprender a dominar o medo? Escreve eu aqui para eu saber quem gostaria de aprender a dominar o medo. Quando você aprende a dominar o medo, você usa a sua razão. Você usa a sua clareza para tomar decisões e sustentar escolhas. Porque não adianta, e eu sempre digo isso, as pessoas acham que elas vão sair muitas vezes de um relacionamento de dependência emocional do dia para a noite. Elas podem fazer isso? Podem. Do dia para a noite. Especialmente se ela está vivendo uma situação de perigo à própria vida. Né? Se ela está sendo abusada, se ela está sendo violentada, claro que ela tem que pedir ajuda e sair o quanto antes dessa situação. Só que, muitas vezes, essas pessoas, mesmo vivendo isso, elas não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguem dominar essas emoções. O medo decide por elas. E aí elas, entre aspas, tá? Elas preferem ficar onde elas estão. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional, que é esse domínio das emoções. Esse domínio das emoções. E isso serve para tudo. E aí agora eu vou voltar à pergunta da Nádia. Da Nádia não, da Nadine, né? Eu acho que é Nadiane, acho que é isso. Não, Nádia Nery Moraes, é isso. É que o Instagram vem tudo junto, Nádia, eu acho que é Nádia. Vou responder agora a sua pergunta. Serve para tudo. Olha só, a pergunta dela foi muito boa. Você acha que a obesidade se aplica nesse caso? Sim.
Por quê? Porque muitas vezes a obesidade é uma proteção inconsciente que a sua mente cria por conta de alguma situação que você já viveu. Como assim, meu gato? Por exemplo, vamos imaginar, eu não sei se é o teu caso, tá? Mas eu vou dar aqui um exemplo que é muito comum no meu trabalho hoje como hipnoterapeuta. De pessoas que buscam a hipnoterapia para elas poderem viverem saudáveis. Porque você sabe o que tem que fazer, eu tenho certeza disso. Você sabe que tem que se alimentar bem, você sabe que tem que, se possível, fazer exercícios, que você tem que largar hábitos que não são bons para você e que te prejudicam a sua saúde. Não sou eu que preciso falar isso para você. Faz sentido? Até porque eu não sou nutricionista, ok? Mas isso você sabe, você é adulta, você sabe exatamente o que tem que fazer. Mas por que você não consegue? Porque existe aí, provavelmente, uma interpretação, escreva essa palavra, interpretação, que a sua mente tem de que você não pode, por exemplo, estar magra porque isso te coloca em risco. Por isso que muitas vezes a gordura, ela é uma proteção inconsciente. E aí vamos entender por quê. Talvez lá no teu passado você tenha sofrido alguma ferida emocional. Uma ferida emocional. Por exemplo, se você viveu a humilhação, as humilhações, o que é uma humilhação? Por exemplo, quando a criança apanha, quando a criança é maltratada, quando a criança, muitas vezes, infelizmente, é abusada, aquela criança, ela não tinha, muitas vezes, como se proteger e sobreviver sozinha. A mente, para garantir a sobrevivência, cria essa interpretação. E eu ter um corpo grande acaba me protegendo disso. Aí, o que você precisa olhar? Você precisa olhar, Nádia, o que você está vivendo hoje. Porque talvez você esteja num relacionamento que a tua mente considera uma ameaça a você. Talvez uma relação abusiva, uma relação tóxica, e faz com que você precise ter esse corpo grande. Entende? E aí, nenhuma dieta vai funcionar. Nenhuma dieta vai funcionar. É por isso que a dependência emocional ela vai muito além das relações, como de casais, por exemplo. A dependência das emoções é exatamente casos como esse, da obesidade. Porque você está dependente de uma emoção, por exemplo, o medo. O medo faz com que você não consiga atingir os seus objetivos com a saúde. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você, para eu entender se você entendeu. Senão eu explico de novo, tá bom? Oi, Célia! Olá, Gato. Faz tempo que não participo das suas lives. Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda, assim como a Cristiane, a Rafa Com também por aqui. Bom dia, Celine, sejam bem-vindas. A Lisiane Ottoni, seja bem-vinda. A Toxaninha, a Raquel Coelho, a Sueli, a Kelly, sejam bem-vindas. A Ju também, a Ju, seja muito bem-vinda. A Luciana, é necessário muita coragem para primeiro admitir que precisa de ajuda. Excelente, Luciana, que isso que está vivendo não é normal, perfeito, não é felicidade. E aí vem se preparar para agir, preparação e ação. Perfeito que a Luciana falou. O meu objetivo aqui, retomando essas lives diárias aqui, eu adoro fazer isso, mas eu não estava conseguindo fazer por agenda mesmo, a minha agenda está muito intensa, é criar essa consciência, como a Luciana falou. Porque muitas vezes você está no sofrimento e infelizmente você se conformou com isso. E aí é porque você é uma pessoa ruim, preguiçosa? Não. É porque a tua mente, ela sempre vai levar você para um caminho mais fácil. Para um caminho mais fácil. Faz sentido isso? Por quê? Porque isso significa economia de energia. Aí eu não vou entrar muito a fundo, porque isso é neurociência. Mas a tua mente o tempo todo faz você se adaptar às piores situações. Você já percebeu?
Talvez a sua vida hoje seja um caos, mas de uma certa maneira você se adaptou. Você se adaptou à situação que você está vivendo hoje. E aqui é um momento que você precisa criar uma consciência de que tá tudo bem para você continuar do jeito que tá. Tá tudo bem você continuar numa relação de dependência emocional, numa relação às vezes tóxica, num casamento falido. Tá tudo bem para você jogar a sua felicidade, jogar os seus melhores anos no lixo, porque você tem medo de que não vai dar certo, porque você tem medo de errar, porque você tem medo de ser julgado pelas outras pessoas. Tá tudo bem para você? A vida, presta muita atenção, ela é vivida agora. É agora. Eu sei que isso parece não, isso é clichê, né? Você já deve ter ouvido isso de trocentas pessoas, talvez trocentas e um, né? Sou mais um falando isso para você. Mas a vida acontece agora. E a gente não tem a certeza do que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu espero estar aqui amanhã, de verdade. Mas eu não sei, porque isso não está no meu controle. E é isso que eu quero que você compreenda. Será que você hoje está apaixonada pela pessoa que você está ou você está viciada nele? Porque o vício, como eu disse, ele esconde um vazio emocional. Escreve aqui de novo, vazio emocional. E esse vazio emocional é a consequência de uma ferida emocional que você viveu. Existem 5 feridas emocionais. Eu vou te falar agora. 5 feridas emocionais, talvez para você olhar para o seu passado, você olhar para a sua história e talvez começar a criar a consciência de como isso aconteceu. Tudo bem? Existem 5 feridas emocionais. A primeira, que é a mais profunda, é a ferida da rejeição. Como que essa ferida se desenvolve? Por exemplo, essa é uma pergunta que eu faço muito quando alguém vem fazer hipnoterapia comigo, que é, e essa pergunta, ela mostra já muitas coisas da história da pessoa. E a pergunta que eu vou te fazer, essa pergunta que eu faço em consultório, é: como foi a sua gestação? O que você sabe do momento em que você foi gerada? Mamãe e papai, eles desejaram você? Você foi planejada? Você foi amada desde o princípio? Ou você foi gerada dentro de uma situação que não era tão esperada e que aí, por exemplo, o pai rejeitou, a mãe rejeitou, houve uma tentativa de aborto? São coisas, parecem detalhes. E aí, toma muito cuidado, porque as pessoas olham e falam o seguinte: ah, isso é passado. Eu já superei isso. Você só supera quando você muda a interpretação que a mente tem a respeito disso. A sua mente é o teu computador. É o computador que faz você agir de uma certa maneira. Então, se você viveu a rejeição, se você viveu a ferida da rejeição na infância, o que a tua mente quer evitar a qualquer custo? Que você seja rejeitada de novo, que você fique sozinha. E aí, por isso que você se apega tanto num relacionamento que é tóxico, que é abusivo para você. Mesmo você adulta tendo consciência que ele é ruim, você se mantém. Porque a tua mente, na verdade, está te controlando e ela não quer que você sofra de novo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Essa é a primeira ferida emocional. A ferida emocional da rejeição. Essa é a mais profunda e essa tem muito a ver com a gestação. A maneira como você foi gerada. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente às vezes romantiza o que aconteceu com a gente. Então, essa romantização faz com que você não encare a verdade. Faz com que você não tenha clareza do que realmente aconteceu na sua história. Tudo bem? E aí talvez você fale assim, o seguinte: ô gata, mas como que eu vou saber, sei lá, minha mãe e meu pai já faleceram? O seu subconsciente tem essa informação.
O seu subconsciente é como a caixa preta de um avião. Você já deve ter visto, infelizmente, quando acontece um acidente aéreo, uma das primeiras coisas que a equipe de resgate vai buscar é a caixa preta, porque naquele computador existem as informações, os diálogos dos últimos minutos do voo para entender o que aconteceu. O seu subconsciente é o seu computador. Tudo bem? Faz sentido? Segunda ferida emocional, ferida do abandono. Escreve aqui, ferida do abandono. Essa ferida do abandono, ela é normalmente a causa do vazio emocional que gera a dependência. Tudo bem? Faz sentido? Olha a Celine aqui. Minha mãe escondeu que estava grávida de mim por 6 meses. Olha só. Aí, ó, a partir daí, Celine, a gente começa a uma certa investigação. Por que ela escondeu? Por que ela escondeu? Porque ela tinha provavelmente medo da reação, talvez, do seu pai, dos pais dela. Ou seja, tudo que ela viveu de emoção ali, você na barriga dela absorveu. Talvez, Celine, olha, eu não te conheço, mas talvez você seja uma pessoa insegura. E essa insegurança provavelmente vem daí. Por quê? Porque a sua mãe, nesses 6 meses que ela estava grávida, segura ela não estava, faz sentido? Ela estava insegura, com medo, tensa. Talvez até tenha crise de ansiedade aí, por quê? Porque eu estou ali com medo de ser descoberta. Quando alguém está fazendo algo escondido, isso gera uma ansiedade. Faz sentido isso? Muitas crises de ansiedade que eu trato, inclusive em consultório, começaram na gestação. Em situações talvez parecidas com essa, de tensão que a mãe viveu durante a gestação. Tudo bem? Faz sentido? Voltando à ferida do abandono. A ferida do abandono, ela tem a ver com o abandono emocional. O que isso significa? A criança, quando ela nasce, ela precisa ter conexão emocional com a mãe. A mãe, teoricamente, precisa estar plena para dar amor, proteção, segurança, alimento, carinho, afeto para esse bebê. E aí, por diversos motivos, isso pode não ter acontecido. Por exemplo, uma relação com o pai ruim, questões financeiras, medos, o próprio puerpério, que é aquele período em que a mulher que dá à luz, ela fica ali num momento mais introvertido, né, buscando, e aí tem uma profunda conexão com as suas próprias feridas de infância. Tudo isso, às vezes uma depressão pós-parto, tudo isso impacta na criação desse vazio emocional, nessa falta de conexão. Na falta de conexão. A Celine, obrigada, você disse tudo. Obrigado, Celine, obrigado por você compartilhar isso, que legal. Legal não, resolva isso, para você ser uma pessoa mais segura. Ninguém nasce inseguro porque quer. Isso é uma construção emocional. Tudo bem? Essa ferida do abandono gera esse vazio emocional. Mamãe não me ama, mamãe não me quer. E aí você precisa entender que aquela criança que você foi não tinha capacidade para compreender a situação. Ela só precisava do amor e do afeto da mãe, mas ela não teve, por alguma razão. E a partir daí, ela se torna alguém dependente. Ela precisa, e a primeira pessoa da qual ela tem a dependência, claro, é da mãe. E aí, quando essa dependência ela vai, digamos, dando certo, porque a mãe, de uma certa maneira, continua cuidando dela, a mente cria uma interpretação de que ser dependente emocional é melhor do que você viver aquela dor que você viveu do abandono, de se sentir sozinha. E aí, quando você vai para uma relação adulta, é isso muitas vezes que acontece. Você quer sair dessa relação de dependência emocional. Você quer quebrar esse vínculo. Você sabe que o casamento está falido, você sabe que a relação não dá mais, que você está que você está vivendo de migalhas. Porque tem muita gente que está aceitando viver de migalhas, mas não porque quer, porque é um processo
automático aqui da tua mente. A tua mente, ela está dominando você, ela decide por você. Quantas vezes você já não deve ter acordado no seu dia e falado assim, hoje vai ser diferente, hoje eu vou me separar, hoje eu vou tomar aquela decisão que eu preciso há tanto tempo. Quem aqui já viveu isso e mudou de ideia ao longo do dia? Ou ao longo da semana? Ou ao longo dos meses? E você voltou atrás? Quem já viveu isso? Já voltou atrás nessa decisão? Por isso que é tão importante você aprender a dominar as suas emoções. Porque quando você recua de uma decisão que, digamos, conscientemente você tomou, baseado em evidências, naquilo que você está vivendo, e você recua, o que você está fazendo é ser dominada pelas suas emoções. O medo decidiu por você. Não foi você que falou o seguinte, olha, eu decidi voltar atrás. Não, não foi você. E aí você muitas vezes vai se culpar por isso. O que vai adoecer a sua autoestima, o que vai tirar a sua autoconfiança, e aí de uma certa maneira você vai perdendo força. Você vai perdendo força. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para Nilza, para Gilza, para Mariângela, para Cati, para Wanda Chocolates, a Celéria, a Célia, a Navan Presentes, a Liginha, sejam bem-vindas. Tá fazendo sentido isso para você? A gente está falando aqui se você talvez é realmente apaixonada ou viciada nele. E quando você carrega essas feridas emocionais, como a da rejeição, do abandono, aí a gente tem também a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da traição. Eu não vou entrar a fundo nelas agora, mas as principais ligadas à dependência emocional, ferida da rejeição e do abandono, principalmente a do abandono, ok? Que gera essa dependência emocional. Quando você não cura essas feridas emocionais, e curar essas feridas emocionais é o quê? Mudar a interpretação que existe na tua mente em relação àquilo que passou. Porque você hoje não é mais aquele bebê, por exemplo, que foi rejeitado na gestação. Você não é mais aquela menina que foi abandonada emocionalmente, às vezes, claro, fisicamente também pela mãe. Você não é mais aquela criança. Você talvez tenha total capacidade de viver bem e sozinha, só que você muitas vezes está viciada nessa pessoa, é uma compulsão. Por quê? Porque ela te alivia. A presença dela te alivia. E isso não é amor. Isso definitivamente não é amor. Ou então, se isso é amor, você ama remédios. Você ama remédios? Por exemplo, quando você está lá com uma dor de cabeça, a dor é imensa, não é? Muitas vezes é intensa. Aí você toma um remédio e aí você sente o quê? Alívio. É o mesmo raciocínio para dependência emocional. Você está ali com aquela pessoa está muitas vezes fazendo você sofrer, está traindo você, está humilhando você e você continua lá. E aí, presta muita atenção, o que eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas se incomodem. E é bom que você se incomode mesmo, se isso te incomodar, tudo bem? Porque aqui, como eu disse, o objetivo dessas conversas matinais que nós teremos aqui ao longo dos próximos dias é criar consciência para que você possa tomar uma decisão. O meu objetivo aqui é criar consciência, trazer elementos da neurociência, elementos da hipnoterapia, elementos de histórias de pessoas que já passaram pelo meu consultório e que saíram dessa dependência emocional. O que você precisa entender? O amor ele não machuca, o amor não humilha, o amor não faz você se sentir pequena, o amor não faz você se sentir insuficiente, o amor ele te fortalece, o amor faz com que você cresça. Isso é amor, é um estado de felicidade. E talvez o que você esteja vivendo hoje não é esse estado de felicidade. E aí você está usando muitas vezes algumas desculpas para se manter nessa relação. Como, por exemplo, os filhos. Ah, eu não me separo por conta dos meus filhos.
Lembra que eu falei no início? Não é para você tomar uma atitude precipitada do nada, você precisa se preparar. Lembra? Coragem é ação com preparação. Você precisa ter a consciência, eu não quero mais. Isso é o que eu chamo, escreve aqui, dia do basta. Dia do basta. Todo mundo tem, em algum momento da vida, ou deveria ter o dia do basta. Aquele dia que você fala assim, chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver dessa maneira. É o dia do basta. É o dia que você fala assim, chega. Eu vivi esse dia do basta numa mesa de cirurgia em 2014, quando eu tinha um tumor aqui no pescoço. Aquele foi meu dia do basta. Olha só, eu tive que chegar numa mesa de cirurgia para fazer a retirada de um tumor que eu não sabia o que era, uma cirurgia arriscada, que demorou mais de 6 horas, para ter o dia do basta. Tamanha era a minha covardia. Tamanha era a minha covardia de encarar as decisões que eu precisava tomar, as escolhas que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Eu não tinha preparação. E eu era totalmente dominado pelas minhas emoções. Eu não tinha blindagem emocional. Eu não tinha blindagem emocional. Mas aí teve o dia do basta. E aí esse dia do basta foi um dia que eu estava deitado na mesa de cirurgia, já anestesiado, prestes a começar a cirurgia. E eu disse para mim mesmo, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. Esse foi meu dia do basta. Foi o dia que eu falei, chega, não quero mais. Então, quando vai ser o seu dia do basta? O dia que você vai falar assim, eu não quero mais isso. E isso não significa que esse dia é o dia que você realmente vai sair de casa, ou que você vai se separar, ou que você vai mudar a sua vida. Não, é o início da preparação. É o início da preparação. As pessoas subestimam o processo. Para quem não sabe, eu faço corrida de rua. E ontem eu fiz uma corrida de 21 quilômetros. É uma meia maratona. E para correr 21 quilômetros, as pessoas olham, por exemplo, a medalha, né? Ó, tá aqui a medalha, as pessoas veem o resultado final e elas acham que é só chegar no dia da prova e correr 21 quilômetros. Só que elas se esquecem. Eu até postei isso. Para chegar na corrida de ontem, eu fiz 66 treinos em 12 semanas. Eu rodei mais de 500 quilômetros para poder chegar preparado para fazer os 21 quilômetros. Entende isso? É a mesma coisa para você. Você precisa primeiro decidir. Eu não quero mais isso. Decidir não significa que você vai executar hoje, mas que você vai começar a se preparar. E a primeira preparação fundamental é ter blindagem emocional, é dominar as suas emoções. Se você não domina as suas emoções, é claro que você vai desistir. É claro que você vai ficar na mesma. E aí eu te pergunto, vai valer a pena? Para você que tem filhos, é essa a história que você quer que seus filhos contem de você? De uma pessoa que talvez tinha tanto potencial na vida, tinha tanta vida dentro dela, e ela simplesmente foi murchando como uma flor, porque ela não foi nutrida. Porque é o que acontece com muitas mulheres. Elas vão murchando, elas vão murchando. E você talvez esteja nesse processo. Olha para trás, há 10 anos como você era, há 20. Olha ali naquela fase dos 18, 20 anos. Quem era você? Quem era você naquela fase? E olha para quem você é hoje. Será que você não foi murchando, murchando, murchando? E quando uma folha murcha de vez, ela morre. Ela precisa ser nutrida. Ela precisa ser nutrida. E isso você pode fazer hoje, a partir desse dia do basta, dessa decisão. Tudo começa por uma decisão. A sua vida, ela muda quando você decide para valer mudar. Isso não significa a inconsequência de você, por exemplo, sair de um relacionamento hoje que você talvez não tenha condições, sei lá, financeiras de se manter
E como eu sempre digo, se você está vivendo uma situação que a sua integridade física está em risco, claro, saia hoje, procure ajuda, procure a polícia. Mas, se não é esse caso, você pode sim se preparar, dominar as emoções. E mesmo que você saia dessa maneira inconsequente, você precisa ter a blindagem emocional. Por quê? Porque senão você cai em outro ciclo de dependência emocional. Quem aqui já viveu outras histórias com o mesmo enredo, mas personagens diferentes? Esse ciclo repetitivo mostra que existe aí uma dependência emocional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso tudo que a gente falou fez sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Suzana, para a Karina. Oi, Karina. A Liginha, não permitir mais do mesmo, exato. Sueli, a Cristina Souza, a Vanusa, a Neuza, bom dia, sejam bem-vindas. A gente está terminando essa conversa aqui falando sobre essa questão do vício ou da paixão. Então entenda, você talvez hoje esteja viciada e não apaixonada. A pergunta que muita gente me faz é: ô gata, é amor ou dependência emocional que eu estou vivendo? Muito provavelmente é dependência emocional. E estar ao lado dessa pessoa só traz alívio para você. Isso definitivamente não é amor. Tá bom? Bom, eu te espero amanhã aqui, 8h15 da manhã, para mais uma conversa, mais um assunto. Como eu disse, o meu objetivo aqui é trazer consciência para você. Tá bom? Um lindo dia, uma linda semana e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!